Senhoras e senhores, muito bom dia. Nesse momento, daremos início à cerimônia de abertura da audiência pública que tratará da Lei Orçamentária Anual, a LOA do município de Juazeiro do Norte para o exercício financeiro de 2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte através da Secretaria Municipal de Finanças. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. E, desde já, agradecemos a todos os convidados e autoridades que estão aqui nos prestigiando e agradecemos a todos os que estão acompanhando essa transmissão virtualmente. Senhoras e senhores, já à mesa, sentado em seus lugares de honra, o doutor Leandro Saraiva Dantas de Oliveira, secretário municipal de Finanças. O senhor Francisco Ítalo Gonçalves Tavares, contador da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. O senhor Paulo de Tarso Lucena Saraiva, contador da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Senhoras e senhores, os senhores podem tomar os seus assentos. Já registramos, agradecemos as presenças do senhor Renato Ilhas, que é secretário de Turismo e Romaria, também do Vandinho Pereira, vereador eleito e convidado especial desta solenidade, dessa audiência, a senhora Genilda Ribeiro, da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos, o coronel Adailton, diretor do Departamento Municipal de Trânsito, o senhor Jesus Rogério, gestor do Previjuno, Tereza Siqueira, professora Tereza Siqueira, que é da Fundação Memorial Padre Cícero, o doutor Jeová Sobreira, e também registramos a presença do senhor José Anacleto Sobrinho, diretor financeiro da Câmara de Dirigentes Lojistas de Juazeiro do Norte. Senhoras e senhores, iniciando essa parte oratória, convidamos para fazer uso da palavra o doutor Leandro Saraiva, secretário municipal de Finanças. Vou ficar aqui em pé, né? Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, tanto aqui presencialmente, quanto aqueles que estão na sua residência ou em algum outro local, acompanhando a gente pelas redes sociais. Então, hoje é um dia de a gente apresentar aqui a proposta da Lei Orçamentária, que nada mais é do que uma peça de planejamento ao qual a gente vai estimar as nossas receitas e nossas despesas para o próximo ano. Isso dividido pelos órgãos, né, divididos em projetos e atividades a serem executadas no exercício de 2025. Essa é uma oportunidade que a Prefeitura Municipal coloca como ouvinte da população, a qual a gente está aqui hoje para fazer uma apresentação prévia, rápida, mas também, obviamente, para receber críticas e propostas da população como um todo. Então, tanto aqui quem se faz presente, quanto também aquelas pessoas que estão nos acompanhando na rede social, também pode entrar em contato logo após assistir essa audiência, procurar lá a Secretaria de Finanças e colocar alguma proposição para o exercício de 2025. A gente vai demonstrar aqui, através de nossa apresentação, onde são alocados. Então, tem algumas áreas que são áreas prioritárias, até pelo seu tamanho, como, por exemplo, a própria educação, a saúde. Então, só para ter uma ideia, a educação comporta aí mais ou menos 30% do orçamento do município, saúde mais 20%. Então, só essas duas pastas levam aí metade do orçamento do município de Juazeiro. Logo depois, até por conta das obras que serão realizadas, desde já estão sendo realizadas, aliás, mas com um fôlego maior a partir do próximo ano, através do empréstimo da CAF, vem a própria CEINFRA e a Previjuno, como a gente vai ver. E queria, claro, também aproveitar essa oportunidade para despertar a população para um caso que está acontecendo dentro do orçamento do município, que é quanto ao próprio déficit atuarial da Previdência, né? Só para a população entender como um todo,
Estamos em dia quanto à contribuição dos servidores. Os servidores a gente recolhe dos servidores e repassa para a Previjuno. Estamos em dia em relação à parte patronal, que é a parte que cabe à Prefeitura, mas tem um déficit atuarial que nada mais é, para quem está nos assistindo, tipo assim, no futuro, se todos os servidores fossem aposentados, quanto é que precisaria de recursos para que no futuro a gente tivesse como pagar todas as aposentadorias? Então, é uma projeção para o futuro, traz a valor presente, e hoje a gente tem um déficit atuarial dentro do município. E aí tem uma proposta que está até colocada para votação na próxima semana na Câmara, que é a reforma da Previdência, que é justamente uma necessidade que já se faz há muito tempo, da gente diminuir esse déficit atuarial, até como uma forma de acompanhar já a própria emenda constitucional que veio aumentar as alíquotas. E não só isso, mas também já fazendo uma atenção, um pedido de atenção à população para a própria reforma mais ampla também da Previdência, que será necessária, porque senão cada vez mais a Previdência vai tomar conta do orçamento e não vai poder a prefeitura, o município, o gestor, independente de quem esteja na cadeira, conseguir executar as políticas públicas que a população tanto necessita. Então, era só esses apontamentos iniciais para despertar a população para alguns pontos que são importantes, não só para 2025, mas para os anos seguintes. Então, declaro aí aberta a audiência pública. Obrigado, secretário. Aproveito para registrar também a presença da secretária municipal de Educação, a senhora Márcia Franca, que também está presente. Bom, nesse momento, nós passaremos a palavra para o senhor Paulo de Tasso Lucena Saraiva, contador da Prefeitura de Juazeiro do Norte, para, a partir desse momento, conduzir a parte técnica desta audiência, com a explicitação do rito e dos procedimentos, conclusões e encerramento dos trabalhos que serão realizados. Aproveito também para registrar a presença do senhor Heraldo Oliveira, superintendente da Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte. Com a palavra, o senhor Paulo de Tasso. Bom dia a todos. Gostaria de saudar, em nome do doutor Leandro, secretário de Finanças, e de Ítalo, companheiro nosso de contabilidade, a todos vocês presentes a essa audiência, fisicamente, e aos que também nos acompanham através das redes sociais da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Como já foi anunciado, eu me chamo Paulo de Tasso e venho aqui fazer um pouco da mediação com vocês, da apresentação da Lei Orçamentária Anual projetada para o exercício financeiro de 2025. Com um preâmbulo já bastante excelentemente bem feito pelo doutor Leandro, nós vamos dar continuidade. A gente só rememorando que a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela delineia 3 leis de iniciativa e prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, que são eles o PPA, que tem uma durabilidade de 4 anos, que ele é um instrumento mais abrangente, que ele planeja o município por um tempo maior. A LDO, que ela vigora por 1 ano, ela é uma lei orientativa e ela serve de ligação entre o PPA e a LOA. E a LOA, que também vigora por 1 ano, que é a parte já mais executiva, é como o município vai aplicar os recursos que estão disponíveis. A LDO ela faz essa ligação entre o PPA e a LOA, e estes 3 modelos de planejamento, eles se integram tanto na sua disponibilização do texto, como nos seus quadros que determinam
valores monetários. Então, há essa interligação, há a obrigatoriedade dessa interligação. Então, o que é que se exige atualmente, o que é que a legislação pede? Esse momento que a gente está aqui, que é a participação social. Por nós vivermos no Estado Democrático de Direito, a participação popular ela é prioritária para elaborarmos e discutirmos estes planos, tanto o PPA como a LDO e a LOA, que é isso que a gente está fazendo nesse momento. E a ênfase nas realizações e nos resultados, porque a finalidade em si é atender à sociedade em geral, e não os anseios da própria administração. Não. A administração é um mecanismo que se utiliza para se atender o que a necessidade realmente necessita. E deve refletir uma realidade do município de Juazeiro do Norte. A lei orçamentária ela tem que delinear sobre o momento que vive o município de Juazeiro do Norte, a realidade do município, um princípio de equilíbrio entre as contas públicas e as metas deve ser observado também. Deixa eu passar, meu irmão. E tudo começa pelo ato de planejar. Aqui, nesse momento, nós não estamos só cumprindo uma formalidade legal ou constitucional, mas nós estamos aqui, cada um com o seu pensamento, canalizando seus esforços para que seja construída uma realidade futura melhor do que a que a gente vivencia atualmente. A gente tem sempre que pensar no melhor, melhorar a situação de vida nossa, da nossa comunidade, da nossa rua, do nosso bairro. Por isso, a gente tem que planejar para tentar organizar os recursos e criar esses mecanismos para que os serviços ofertados à sociedade em geral sejam efetuados com o menor custo possível e em boa quantidade e com boa qualidade, certo? Então, essa ação bem planejada, ela pode evidenciar uma aplicação considerável mais relevante. Assim, a gente pode minimizar o desperdício de recursos alocados de forma indevida. Por isso, o planejamento envolve esse conjunto volumoso de pessoas físicas, instituições, empresas, sejam de caráter público ou do setor privado, e a população em geral, para a gente conseguir construir essa lei orçamentária. Aí pode até surgir a pergunta, mas o que é, na realidade, o orçamento público? Não é nada mais, nada menos do que uma previsão de quanto de dinheiro o governo vai arrecadar especificamente no ano, detalhando onde esses recursos vão ser gastos. Por isso, a gravura da balança, com a bandeja de receitas e despesas em perfeito equilíbrio. A lei orçamentária ela deve conter, de forma consolidada, todas as receitas previstas para o exercício, nesse caso de 2025, e as despesas da administração direta e indireta, que envolva todas as secretarias, todos os órgãos do município de Juazeiro do Norte, seja Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Infraestrutura, enfim, o conjunto de informações de todas essas secretarias desenvolvem esse projeto da LOA para 2025. E a lei orçamentária ela é estruturada em vários princípios, em vários pilares básicos. A gente vai destacar os 3 principais. O orçamento, pelo princípio da unidade, ele é único no município. Eu repito, ele envolve todas as esferas de governo. A gente costuma sempre dizer o orçamento da Secretaria de Segurança, o orçamento do Previjuno. Na realidade, os orçamentos da Secretaria são dotações orçamentárias, que elas todas somadas vão dar no orçamento. Então, o orçamento ele é uma peça única do município. Não existe orçamento da saúde, orçamento da educação, orçamento da assistência social. Não, o orçamento ele é único.
O que existe são dotações orçamentárias pertencentes a estas secretarias. Um outro princípio é o princípio da exclusividade. A lei orçamentária anual ela não pode conter nenhum dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Então, basicamente, a LOA, apesar de todas as reuniões, de todos os trâmites legais, ela se resume, mais uma vez eu repito, na previsão da receita e na fixação das despesas. E o terceiro princípio é o da periodicidade e publicidade. A lei orçamentária anual ela não deve ultrapassar um ano, o período de um ano, e todo o conteúdo dela deve ser disponibilizado nos mais diversos canais de transparência, seja da prefeitura, seja de algum outro setor, sejam dos órgãos de fiscalização. Então, ela deve ser amplamente divulgada. É só também um detalhe, é importante a gente saber da estrutura da lei orçamentária, que isso já é definido lá no PPA, que eu falei para vocês, que é o primeiro instrumento de planejamento, através dos programas, que os programas são instrumentos que a organização utiliza para enfrentar um determinado problema. E os programas têm os objetivos voltados para atender à demanda de um público-alvo. E os indicadores para avaliar se os objetivos são alcançados. Em resumo, a gente pode dizer que determinado colégio tem uma evasão escolar de 50%. E isso pode ser caracterizado como problema. Qual é o público-alvo que a administração busca atender? Aqueles alunos que devem voltar à sala de aula. Então, os indicadores atualmente estavam de 50%, então eu procuro melhorar esse indicador, diminuindo a evasão escolar para 40%, 30%, até chegar ao desejado. E, dentro da lei orçamentária, nós temos também duas ferramentas, que são os projetos e as atividades. O que é que distingue um projeto de uma atividade? Projeto, elas são ações administrativas limitadas no tempo, do qual decorre um produto final. Num projeto, eu consigo determinar o início, o meio e projetar o fim. Se eu vou construir um hospital, eu tenho o início, o meio e tenho a finalização da construção do hospital. Então, aí, a gente está falando de um projeto. Já a atividade, elas são as ações administrativas de modo contínuo, que a gente não consegue determinar quando aquela ação vai parar. Após a construção do hospital, eu tenho que manter o hospital. Então, isso aí vai ser um ato contínuo. Eu não posso dizer que eu vou manter aquele hospital só por 10, 20 anos. Não. A gente vai manter o hospital até uma data indefinida. Então, a atividade, elas são essas ações de modo contínuo, que é necessárias também à manutenção do governo. Esse projeto de lei orçamentária que está sendo programado, ele tem prazos a serem cumpridos. A lei orgânica do município de Juazeiro do Norte especifica o dia 31 de outubro como último dia para que o Poder Executivo envie esse projeto de lei à Câmara Municipal para apreciação e votação. Já o Legislativo Municipal tem até o dia 30 de novembro para apreciar, discutir e votar esse projeto de lei, que, a partir desse momento, vai se transformar em lei orçamentária anual para 2025. Então, existem algumas etapas a serem queimadas, a serem elaboradas para que a gente consiga chegar na completa elaboração desse projeto, que é, primeiramente, a estimativa da receita. O município tem que estimar o que vai produzir de receita própria, o que vai produzir de receita estadual, de receita federal, as diversas receitas que ele prevê que vai arrecadar no exercício de 2025. Esse é o ponto inicial. A partir daí, a formulação da proposta parcial de orçamento de cada unidade gestora.
Acredito que todos os ordenadores de despesa, todos os secretários que estão aqui participando, participaram desta ação, de delinear a necessidade de cada secretaria. Então, passa por todos os secretários esse esboço. E todas as propostas elas devem ser sempre compatibilizadas à luz das prioridades estabelecidas e dos recursos disponíveis já previstos na LDO. Por isso que eu falo sempre a vocês, PPA, LDO e LOA são 3 instrumentos de lei que se interligam bastante na administração pública. Depois que todas as secretarias, baseadas nos seus estudos, condensam essas informações, elas são consolidadas num arquivo só, e lá na Secretaria de Planejamento e Orçamento, que é na Secretaria, no núcleo, na NUGEP, né? Na NUGEP, essas informações são condensadas e formam um só documento que será enviado ao Poder Legislativo. Lá na proposta vai ter a mensagem ao Legislativo, esclarecendo o que o Poder Executivo está enviando. O projeto de lei em si, um texto, dispondo sobre a LOA, vários artigos. Um quadro estimado de receitas, evidenciando por rubrica, por receita, os valores previstos. As despesas fixadas, sempre no mesmo valor das receitas, eu volto a dizer, para termos aquele equilíbrio que falamos anteriormente. Sempre uma projeção de aplicação em saúde, que o mínimo que o município tem que aplicar em saúde é 15% das suas receitas de impostos e constitucionais, de transferências constitucionais. Também que tem um quadro levantando a projeção da aplicação em educação, que é no mínimo de 25%, uma projeção da despesa com pessoal, uma projeção de como será feito o repasse do 10º à Câmara Municipal em 2025, e ainda, após tudo isso, um cronograma de desembolso mensal e a programação financeira a ser executada em 2025. Então, essas informações, elas dão um calhamaço, praticamente um almanaque de folhas, bastante volumoso. Então, aqui a gente vai demonstrar a vocês praticamente a síntese dos projetos que estão dispostos no projeto da lei orçamentária, que é a ampliação do prédio do Poder Legislativo, na questão do Legislativo, na questão da área da saúde, construções, reformas e ampliações de unidades básicas de saúde, de hospitais, de oficina ortopédica, de centro de reabilitação e demais prédios vinculados à saúde. Já na área mais de infraestrutura, nós temos construções, reforma e ampliação de praças públicas, abastecimento d'água, poços profundos, um laboratório agropecuário, pavimentação em geral envolve paralelepípedo, asfalto, as diversas pavimentações existentes, serviços de construção de drenagem e ampliação, pontes e pontilhões. Passando aqui a educação, construção e ampliação de unidades escolares e de quadras poliesportivas vinculadas às unidades escolares. Na assistência social, o CRAS, cozinhas comunitárias e diversos prédios vinculados à assistência social. Continuando também aqui, nas diversas áreas, nós temos construção e ampliação, reforma de mercados públicos, dos diversos equipamentos culturais existentes no município, dos diversos equipamentos esportivos disponibilizados no município, a Praça da Juventude, a construção da sede do Demutran e diversos prédios públicos que possam vir a ser construídos no município de Juazeiro do Norte, através da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Aí uma síntese das atividades, o funcionamento do Legislativo Municipal, de todas as secretarias e seus setores, a manutenção de vários conselhos municipais existentes,
Diversos serviços na área de saúde, sejam da atenção primária, da média e alta complexidade, nos hospitais, nas UBSs e etc. Diversos serviços relacionados à área da educação, assim como diversos serviços relacionados à área da assistência social, a gestão dos serviços de iluminação, limpeza e infraestrutura total do município, manutenção dos diversos prédios públicos, sejam eles cemitérios, rodoviárias, praças, etc., apoio aos agricultores e produtores diversos, diversas ações na área cultural, diversas ações nas áreas do desporto e do turismo, promoção e desenvolvimento de indústrias e afins, diversas ações ligadas ao setor de trânsito e a gestão previdenciária do regime próprio de previdência social do Previjúnior. Passando essa primeira fase inicial, mais de informação, de textos, a gente vai agora adentrar na questão de valores monetários. Então, a gente fateia esse projeto de lei orçamentária em todas as secretarias, certo? A gente pode observar que a maior fatia está disponibilizada para a Secretaria Municipal de Educação, com R$ 516.779.000, que corresponde a quase 30% do orçamento para 2025. Em segundo lugar, a Secretaria de Saúde, com R$ 341.811.000, correspondendo quase a 20% do orçamento. Em terceiro lugar, nós temos a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com R$ 305.951.000, que corresponde a quase 18% do orçamento. Em quarto lugar, nós temos as ações do Previjúnior, que corresponde a R$ 179.499.000, 10,40% do orçamento. E, em quinto lugar, nós temos a Semasp, com R$ 102.805.000, que corresponde a 5,96% do orçamento. Então, nós temos disponibilizado todas as secretarias que integram o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2025. Aqui embaixo, a gente totaliza a projeção de R$ 1.726.114.000. Essa é a projeção da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Quando a gente também faz o somatório de todas as secretarias, a gente atinge os 100%. A gente vai demonstrar também um resumo aproximado da despesa. As despesas correntes, que são aqueles gastos de manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, que não contribui diretamente para a formação e aquisição de um bem de capital, está estimado em R$ 1.175.940.000. Já as despesas de capital, que, contrariamente às despesas correntes, contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como, por exemplo, a execução de obras, compra de equipamentos permanentes e etc. R$ 475.114.000 está programado. Uma reserva de contingência que é utilizada, possivelmente, para atender alguns passivos contingentes de outros riscos e eventos fiscais imprevistos, de R$ 7.700.000. A gente pode até citar, por exemplo, um risco imprevisto que houve há pouco tempo, a questão da pandemia da Covid-19. Então, essa reserva de contingência, esse valor fica lá para ser utilizado dessa forma. E a reserva de contingência própria do regime próprio de previdência, no valor de R$ 67.359.000, que é justamente uma diferença apurada entre a receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do regime próprio de previdência social. As receitas, elas estão divididas como transferências correntes,
930.990.000. Nessas transferências correntes, que é a maior parte do orçamento, dos valores que vão integrar a receita, elas são as transferências do FPM, do ICMS, as transferências do FNDE, as transferências do SUS, várias receitas, por isso é que ela é a maior parte. As de operações de crédito, 235.500.000, são dos empréstimos que o município consegue angariar. Os impostos, taxas e contribuições de melhoria, a gente pode dizer que aí está a receita própria do município, a receita que o município produz para si, no valor de 182.427.000. Outras receitas correntes, não destacadas anteriormente, multas, outras restituições, outras indenizações, que no total de 148.265.000. As contribuições, 104.584.000. As transferências de capital, 72.155.000. A receita patrimonial, 51.559.000. Receita de serviços prestados pelo município, 550.000. E alienação de bens, porventura possa acontecer, R$82.000. As receitas totalizam um montante de R$1.726.114.000, coerente com a previsão das despesas. Então, há um equilíbrio nessa proposta que será enviada ao Legislativo Municipal. Nesse momento, com relação à LOA, explicação de textos, explicação de como funciona, explicação de como está disponibilizados os valores, a gente fecha essa parte e a palavra fica facultada a vocês que tiverem alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão. Esse momento agora é de vocês, a participação agora está com vocês. Alguém quiser se manifestar, realizar alguma pergunta, eu levo o microfone até aí. Em relação à captação de recursos, caso você faça uma previsão, né, uma prospecção para 2025, caso a secretaria receba mais recursos do que está previsto, como é que acontece? Então, nesse caso é o que a gente chama de excesso de arrecadação, né? Ou seja, a gente faz uma previsão de receita e a gente acaba arrecadando a mais. Se a gente arrecada a mais, abre uma possibilidade, claro. Vamos fazer o seguinte, uma comparação na nossa vida pessoal. A gente tem um salário lá, ganha R$2.000 por mês. Logo, a gente tenta gastar no máximo R$2.000 por mês para ter um equilíbrio. Sendo que aí apareceu no mês um servicinho extra, uma consultoria, a gente prestou e ganhou R$500 a mais. É o que a gente chama de excesso de arrecadação, os 500. O que é que possibilita essa arrecadação a mais de 500? Uma despesa a mais. Ou eu posso guardar, né, fazer um investimento, ou eu posso ter um gastinho a mais, já que R$2.000 eu fico ali no apertado todo mês. O que é que faz? A gente abre um crédito adicional. Pode ser um crédito adicional que a gente chama de suplementar, que é um crédito que de uma despesa que já existe no orçamento, já existe uma previsão, e a gente só quer aumentar aquela despesa. É o que a gente chama de crédito suplementar. Ou pode adicionar uma despesa que não estava nem prevista no orçamento. Aí é o que a gente chama de créditos especiais. Aí, nesse caso, a gente precisa mandar para o Poder Legislativo uma nova lei, dizendo, olha, a gente quer alterar o orçamento aqui, e a fonte a gente já tem. Essa despesa mais que a gente está prevendo aqui, está querendo executar, a gente tem uma fonte de recurso que a gente arrecadou a mais, por isso vai conseguir cobrir essa despesa adicional. Então, respondendo, a gente pode abrir uma despesa adicional se a gente tiver um excesso de arrecadação. Aí, até aproveitando, porque quando a gente fala de lei orçamentária, muitas vezes a gente pensa que é engessado, né? E não é.
É uma peça de planejamento. Observe que se a gente acertar os 1.726 milhões, é melhor a gente no outro dia também apostar na Mega Sena. Os centavos, se a gente acertar os centavos e tudo. Ali é uma previsão. Então, pode ser que dê um pouquinho menos, pode ser que dê mais. E aí, já aproveitando sua pergunta, se der mais, o que a gente pode fazer? Aumentar as despesas. E se der menos, o que a gente faz? Ajusta as despesas. Ou seja, a gente vai dizer, opa, precisa ter um contingenciamento de despesa para que a gente ajuste as nossas despesas de acordo com a receita, até por conta da responsabilidade fiscal que todos nós temos. Perfeito. Alguém tem mais uma consideração a realizar? Bom dia a todos. Eu sou Paulo Emílio, guarda municipal Juazeiro do Norte. Tem aí no projeto da Lua a construção da sede própria do Demutran. A guarda municipal também necessita de uma sede própria. Aí eu queria saber se posso dar a sugestão de querer colocar também na Lua essa questão da sede própria e mais investimentos na estrutura da guarda municipal, em relação a terminar as capacitações, os cursos que existem na Guarda Municipal de treinamento, armamento, tiro, que vai ser, acho que nessa nova gestão do prefeito Ingresse Bezerra, vai ser dado continuidade. Então, eu queria sugerir que colocasse na Lua do ano seguinte a construção da sede própria da Guarda Municipal, como tem também construção do prédio do Demutran, que também necessita, e demais situações que a Guarda exige, como armamento, equipamentos, coletes balísticos, HTs, que a gente não tem. Aí eu queria saber se, para colocar assim, essa sugestão referente à nossa instituição. Agradeço já. Obrigado. Paulo Emílio, o cidadão que acabou de fazer a pergunta, de muita valia, com certeza o momento é esse, com certeza vai ser anotado para ser colocado na consolidação do projeto da lei orçamentária. Esse momento é justamente para isso, embora os secretários tenham um nível bastante estratégico de gerir a secretaria, de realizar esse serviço, mas, embora às vezes ele não sabe a realidade que ocorre, que o irmão está trazendo nesse momento. Então, é de boa valia, a gente vai realizar essa anotação para colocar. Justamente o momento é esse, de escutar as observações e os anseios da população. Obrigado pela sua participação. Só aproveitando também, até para esclarecer a questão das sedes, obviamente que a gente tem um planejamento até de consolidar todas as secretarias lá no centro administrativo, e assim está sendo feito aos poucos, né? Justamente para a gente tanto otimizar a comunicação, otimizar os recursos, porque todas as secretarias ficando juntas, diminui combustível, diminui tempo de comunicação, diminui insumos, porque está todo mundo muito próximos, enfim. E a guarda também foi para lá, para o centro administrativo, né? Então, a gente acaba também deixando de utilizar imóveis alugados, que anteriormente a gente aplicava recursos nisso, e a gente está economizando já para aplicar em outro local. Então, não necessariamente todos os entes terão uma sede própria, haja vista que a gente está trazendo para o centro administrativo. Então, também tem essa ponderação para ser feita. Em relação ao armamento, todos sabem que a gente aplicou um recurso volumoso agora, nesse ano, em 2024, adquiriu armamentos para a guarda, enfim, é tanto que o porte de armas tão almejado pela guarda foi conseguido, os guardas fizeram os cursos, fizeram os treinamentos, eu acho que até ontem também teve treinamento, né? Até ontem mesmo teve treinamento de tiro, então é um avanço que a gente está dando, valorizando a classe, e com certeza a gente vai continuar nesse mesmo sentido, né? Mas a gente vai sim avaliar, vai chamar
Assim, eu não sei por secretaria, eu sei que a LOA de 2025 ela está tendo um crescimento de 8% em relação a 2024. Mas aí eu teria que ver secretaria por secretaria, eu não tenho essa informação aqui de cabeça. Mas o orçamento em si ele aumenta 8%, comparação 2025 para 2024. Bom dia a todos, bom dia aos presentes e aos que estão acompanhando pela internet. Com relação ao questionamento do cidadão, o secretário fez essas previsões, com exceção da construção da nova sede, que vai ser atendida pela estrutura que já existe, está sendo melhorada para acomodar, mas com relação a armamento, munição e treinamento, na nossa reunião, nós participamos juntos, isso foi previsto, e já com um incremento de investimento em relação a 2024. O salário foi programado de acordo com a lei específica da Guarda Municipal e reajustes legais e da inflação. Já houve essa previsão. Pode. Só esbarra na fonte de recursos, né? Entendeu? Certo. Teve a aquisição o recebimento dos veículos, né? Então, por isso que eu estou dizendo, recebimento dos veículos, mas isso tudo o governo federal não manda à toa. Alguém pleiteou, alguém negociou para vir. Então, isso. Então, tem várias demandas e, obviamente, que o orçamento ele é um cobertor único. Eu puxo para cobrir a cabeça, vai descobrir o pé. Então, assim, o orçamento ele é limitado também, né? Não existe recurso para tudo. Então, a gente vai priorizando, por isso que o Paulo, quando estava falando, dos 3 instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. O PPA é o que a gente pretende fazer nos 4 anos. Aí vem a LDO e diz, olha, não tem como executar no próximo ano tudo. Eu preciso priorizar o que eu planejei em 4 anos, o que eu preciso executar no próximo ano. Então, aí vem a LOA, estima as receitas e despesas para aquele ano. Então, assim, a gente tem um planejamento para fazer várias coisas nos próximos 4 anos, que é o mandato. A gente não vai fazer tudo só em 2025. Vai fazer uma parcela em 2025, uma parcela em 2026, 27 e 28. Perfeito. A gente vai anotar a sugestão e vai avaliar financeiramente se é possível, se tem se comporta, se o orçamento comporta, enfim. Tem o próprio limite de gasto também da própria LRF, né, que coloca 54% das despesas de pessoal para receitas correntes, né? Mais alguém teria alguma sugestão? Bom dia a todos. Meu nome é José Anacleto Sobrinho, sou empresário e estou representando aqui a CDL de Juazeiro do Norte, onde lá eu sou diretor financeiro. Vou fazer uma pergunta aqui, pode ser até boba, mas eu sou leigo no assunto, vou fazer. Vocês falaram que depois desse orçamento vai para a Câmara para ser aprovado.
Se por acaso houver um imprevisto e a Câmara não aprovar, tem um plano B? Nesses casos, a gente começa executando o orçamento do exercício anterior, né? Mas assim, esse imprevisto aí é algo muito difícil de acontecer, porque senão a própria Câmara não poderia entrar de recesso, se não votasse a LOA, teoricamente, né? Estou falando isso tudo através de lei, né? Então ela não poderia entrar em recesso, então ninguém não quer deixar de entrar em recesso, né? Isso. Então, assim, mas, se por acaso acontecer, já aconteceu, né? Não aqui, estou dizendo, já aconteceu no Brasil. A gente começa a executar o orçamento do exercício anterior, ou seja, o orçamento de 2024, até que a lei seja aprovada. E outra coisa, nunca uma pergunta é boba, viu? Só queria tirar uma dúvida aqui, referente a um projeto que estamos estudando. O Parque de Evento Padre Cícero hoje é legado à Secretaria de Cultura. Os vaqueiros entendem que esse esporte deve ser vinculado à Secretaria de Agricultura. Inclusive, nós tivemos várias reuniões com eles, e estamos até para agendar uma reunião com o prefeito para deliberar desse pensamento dos nossos vaqueiros. Dos vaqueiros, dos criadores, dos pecuaristas, até porque a gente tem que utilizar mais aquele parque de eventos, não só no parque de eventos, mas naquela área, toda aquela área de esporte ali, que liga ali a vaquejada em si. Não é? Inclusive a feira, aquelas feiras de animais que nós tínhamos ali, a feira de gado que nós implantamos há 2 anos, e infelizmente não foi à frente, mas chegou a movimentar lá entre 600 a 700 mil reais por feira. Não é? Infelizmente, ela não vingou. Na mudança de governo, o gado caiu o preço demais, e aí o mercado se debilitou e a feira não foi adiante. Até porque a feira surgiu dos próprios pecuaristas. Né? E aí, com essa tendência esse pensamento da vaqueirama, dos pecuaristas, pleiteando essa área do parque para a Secretaria de Agricultura, eu não sei qual o recurso específico que tem ali para o parque, seria em uma pretensão do prefeito, logicamente, a partir dessa reunião, ele pretender levar o parque para a agricultura. Esse recurso se desvincularia da secretaria, teria que passar pela Câmara novamente, para esse recurso vir, ou a gente conseguir alocar, transferir esse recurso para outra secretaria? Esse é um caso que a gente, obviamente, parte da decisão, né, de uma própria reforma administrativa que possivelmente vai vir, então é algo para ser avaliado. Obviamente que a lei orçamentária, a gente, como tem um prazo de envio até o final desse mês, a gente vai enviar de acordo com as competências de cada secretaria. Se, porventura, tiver alguma alteração na estrutura que precise fazer uma alteração orçamentária, a gente precisaria fazer a alteração da lei, sim. Leandro, Vandinho Pereira. Com relação a essa colocação do secretário Roberto, você tem uma ideia, ainda hoje, no organograma do município, o parque só tem uma função de servidor lá, e está ainda na Secretaria de Esporte, porque durante essa gestão, a atual gestão, não foi levada ao Poder Legislativo essa mudança de organograma, enfim, essa reforma administrativa. O que a mudança de gestão de um equipamento se dá no ato administrativo interno. Então, isso, por exemplo, nós estamos em um equipamento que ele pertence à cultura, e no ato administrativo interno nós temos uma gestão, ou essa gestão hoje é compartilhada entre cultura e educação. Esse equipamento que nós estamos aqui agora. Então, a questão da mudança é dessa forma. A questão de custeio, hoje, o parque de evento, praticamente, ele não tem valor destinado para custeio, para manutenção do parque, até porque as manutenções são manutenções gigantes, quando são feitas, são dentro de reformas no geral do município.
então não tem hoje um custeio específico. E os eventos que são demandados lá, como a própria Vaquejada e Joá Forró, aí são eventos que estão dentro, hoje sim, do cronograma da Secult, dentro das despesas orçamentárias da Secult, que para mudar isso, aí sim teria que mudar na lei orçamentária e transferir esse custeio para uma outra secretaria. Alguém teria mais alguma sugestão, questionamento? Não? Pois então, damos por encerrada a audiência pública de apresentação da Lei Orçamentária de 2025. Agradeço a presença de todos, agradeço também a presença de quem está nos acompanhando virtualmente através das redes sociais do município.